Mas olha, deixa eu falar para vocês, eu estou recebendo aqui agora o Paulo Maia Cortelazzi. Eu tive o privilégio de conhecer o Paulo e a história dele, né, na verdade, e me chamou a atenção porque eu acho que no mundo de hoje, você ter metodologias próprias faz toda a diferença num mundo com tantos desafios e com tanta coisa acontecendo. Quando se trata de aprendizagem, particularmente, eu acho que é interessante a gente observar qual é a jornada para você conseguir êxito dentro do teu projeto, do projeto que faz sentido para você, que você às vezes começou a construir lá atrás, né? Mas às vezes você começou a construir mais cedo, mas encontrando uma metodologia própria, você consegue ter êxito. E a história do Paulo Maia Cortelazzi, para a gente é uma inspiração, porque ele só tem 17 anos, ele agora é antigo aluno do Instituto Dom Barreto, e lá ele começou a pensar como seria, acho que até que naturalmente, esse projeto acadêmico dele. E quando chegou nos anos finais, que são recentes, né, do ano passado, para cá, ele encontrou um jeito de adotar uma metodologia com assistências de empresas externas especializadas nisso, e ele teve um êxito muito interessante. No Brasil, ele... Só das que a gente mapeou, que são importantes na área em que ele escolheu, porque ele quer engenharia, ele foi aprovado em engenharia de computação na USP, na Unicamp, mecatrônica também na USP e engenharia de materiais na USP, quando ele estava no segundo ano. No exterior, ele foi aprovado em engenharia ambiental, ele aplicou e foi aprovado. Ele aplicou em várias universidades. Fora do Brasil, praticamente todas elas ele conseguiu êxito. E foi difícil escolher, a gente vai falar sobre isso, porque ele acabou de escolher, né? Então, engenharia ambiental na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, na Universidade de Calgary, engenharia, no Canadá, na Universidade Aeronáutica e Aeroespacial, na Purdue, na Universidade? Sim, Purdue. Também nos Estados Unidos, na Universidade de Materiais, também no Canadá, na McGill, na Universidade do Canadá, Universidade de Computação, na Illinois, nos Estados Unidos, Engenharia Mecânica, na Universidade de Toronto, também Engenharia na Universidade de Wisconsin. Daqui a pouco a gente vê os nomes todos corretos, para saber se eu estou falando tudo correto. E também em Engenharia na Universidade British Columbia, que é no Canadá também. Então, várias universidades nos Estados Unidos e também no Canadá. Paulo, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Maia, boa noite a todos. A gente te trouxe aqui porque eu acho que os processos de aprendizagem nas últimas décadas, eles vêm sendo muito dinâmicos e eles vêm favorecendo pessoas que têm altas habilidades, que têm muita dedicação e que têm um planejamento que já começa cedo de carreira acadêmica. Eu queria saber quando você escolheu engenharia, porque o que nos chama a atenção é que você é neto do saudoso e querido Dr. Davi Cortelazzi, né, que nos deixou, assim como a esposa dele, a doutora Tereza também, no ano passado, um em fevereiro e outro em março. Você é filho do Dr. Paulo Cortelazzi e da Virgínia também, né, o Dr. Paulo também da área de medicina, suas irmãs todos ligados, os irmãos todos ligados à medicina. Então, você é filho de uma família dedicada à saúde, uma família dedicada à medicina. E você escolheu engenharia. Eu acho que uma coisa não está desconectada da outra, mas naturalmente, no processo normal, você teria escolhido por influência, inspiração, convivência, algo na área de engenharia só, de saúde, só saúde, sem uma conexão não tão provável, né? Mas você escolheu engenharia. Como isso começou? Bem, isso foi uma decisão que eu não tomei há muitos anos atrás. Tomei mais especificamente no ano passado, depois de muito pensar, ver meus interesses, analisar quais eram minhas possibilidades de carreira dentro da medicina ou da engenharia. E eu busquei fazer com que as minhas aptidões tivessem uma grande parte na minha escolha de carreira. Eu sou muito ligado à física, à matemática, à química. Tenho uma história muito boa com a robótica, participando de Olimpíadas no colégio. Então, tudo isso foi uma parte muito importante da minha tomada de decisão.
eu tenho uma conexão com a medicina da minha família. Tive várias oportunidades de visitar o hospital, tive várias oportunidades de ver como funciona o mundo da medicina. E eu percebi que, por mais que eu fosse apaixonado por aquele mundo, a engenharia era de fato o que eu queria fazer. E assim eu tomei minha decisão para que o meu futuro tivesse todas as minhas aptidões envolvidas nele. Que é engenharia? Sim, engenharia. Agora, quando você fala assim, eu tomei recente essa decisão, você só tem 17 anos, né? Você é um garoto, então você tomou essa decisão entre 15 e 16 anos, digamos, né? Sim, foi por aí. E aí, mesmo você tendo uma ligação notória e uma habilidade notória com exatas, você também flertou e percebe a importância de humanas dentro da tua formação, até pela família e até por tudo. Então, essa decisão, ela não deve ter sido muito fácil, como você disse, né? Não foi fácil. Não foi fácil, porque eu tive que, primeiro, tirar de mim a pressão de ter que corresponder às expectativas não só dos outros, como também expectativas que, no fundo, não eram verdadeiras dos meus pais de seguir a carreira da medicina. Uhum. Eles sempre me deram muita liberdade de escolher a carreira que eu quisesse, de seguir aquilo que eu tinha o sonho, que eu queria fazer. E então, uma vez que eu consegui me livrar dessas pressões, consegui buscar aquilo que eu realmente queria, eu fui capaz de optar pela engenharia. E um processo muito longo que, graças a Deus, Quanto tempo dedicado? Vamos para as dicas agora. Como se preparar para aplicar em universidades do nível que você aplicou e foi aprovado fora do Brasil? Além das importantes universidades brasileiras que você também fez vestibular e foi aprovado. É uma preparação que lá no Instituto Dom Barreto a gente desenvolve desde cedo, né? É uma instituição muito dedicada à formação do aluno, não só na sua parte do conhecimento, como também como ser humano, que é também muito importante para o exterior, não só para a vida, mas também para a aprovação nas universidades. E eu diria que começou a partir do 9º ano, mesmo que antes eu já tivesse me dedicado muito a Olimpíadas do Conhecimento, especialmente na área de matemática. Você fez muitas Olimpíadas, né? Isso contou muito na hora de você aplicar fora. E a gente estava conversando, eu conversei com alguns professores teus e com algumas pessoas da direção. E era notório, a percepção dele era notória que você, tendo o resultado que você tinha e no envolvimento que você tinha, mesmo que você não tivesse condições de ir para fora, você certamente seria um bolsista numa universidade fora do Brasil, né? Porque você, naturalmente, você tinha um foco e todo mundo já sabia que no segundo tempo, né, do segundo ano para lá, no ensino médio, você ia já chegar. Quer dizer, esse equilíbrio diante de um mundo com tantas incertezas, com tantas distrações, você é um garoto, né? 15, 16, 17 anos, você conseguiu lidar com isso. Eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente percebe que muitos talentos, muitas pessoas com altas inteligências e habilidades, que é o seu caso, elas terminam um pouco não encontrando esse caminho. Eu acho que não existe um modelo, é fato. Mas existem caminhos que a gente pode olhar e se espelhar. Como é que você lidou com isso? Como é que é ser adolescente, participar dessas Olimpíadas todas, saber que você queria aplicar para as melhores universidades do Brasil, para universidades fora, decidir isso tão rápido, se preparar, desenvolver uma metodologia própria, que é a minha próxima pergunta, e lidar com isso tudo, com a situação toda. Como é que a tua família fez parte disso? Quem te deu tranquilidade? O que também não deu certo, eu queria saber. O que você planejou que, tipo, cara, não rolou. Não foi o que eu planejava. Então, o que deu certo e o que deu errado e o que colaborou para esse resultado tão importante? Então, Maia, como eu disse, um processo muito longo. E eu contei nesse processo, graças a Deus, com todo o apoio da minha família e também do Instituto Dom Barreto. Nesse processo, o que eu considerei muito importante foi conseguir abstrair o máximo possível, dentro e fora da sala de aula, das pessoas que podiam me dar
me fornecer conhecimento. Meus professores, meus orientadores lá do Dom Barreto, minha família, todas essas pessoas eu buscava sempre absorver conhecimento deles e, a partir disso, ir definindo os meus interesses, definindo as minhas prioridades e definindo os caminhos que eu queria seguir. Não é um processo fácil de se fazer quando se é tão jovem, mas eu consegui definir bem as minhas prioridades. Você tinha tempo para fazer tudo? Ou você chegou uma hora que você só estudou? Porque foram 8 universidades internacionais. Sim. E não foram assim, porque eu acho que tanto no Brasil como em qualquer outro país tem universidades e universidades. Mas assim, você Sim. aplicou em universidades focando naquilo que você queria, que eu vou Sim. já falar sobre isso, exatamente o que você quer fazer na engenharia. Mas assim, você tinha tempo para tudo? Ou você teve uma hora que você focou e isso era ok para você? Eu tive que abdicar de muita coisa. Eu abdiquei de saídas com os amigos, abdiquei no momento que eu decidi que eu de fato queria focar na minha jornada no exterior, eu tive que abdicar de alguns momentos de estudo para o Brasil, para os vestibulares brasileiros. Então foi um processo cheio de escolhas que não dá tempo de fazer tudo. Não dá para você querer estar em 2 locais ao mesmo tempo, porque são 2 processos que eu sempre digo que são opostos. São muito distintos. São muito distintos. São um que foca plenamente no seu conhecimento acadêmico e outro que busca mais a sua perspectiva como ser humano. É um processo mais holístico, o processo do exterior. Então, chegou um momento em que eu tive que abdicar de algumas partes do meu processo do meu plano B, que era o Brasil, para focar no meu plano, na minha prioridade, que era o estudar no exterior. E aí é interessante porque quando você fala que são processos diferentes, você está saindo do ensino médio no Brasil e indo para fora no momento em que o Brasil está tentando fazer uma virada do novo ensino médio, Sim. exatamente para desenvolver habilidades que as universidades de fora já valorizam e que claramente você vê dos aplicadores internacionais dizendo nota você tem que ter. Porque você não vai aplicar se você não tiver um nível que você sabe. Então, isso é o básico. Nota para eles é o normal, é o comum. Sim. Mas as outras coisas que eles passam a cobrar, o que eles realmente cobram, que você fala que é um processo diferente e que são habilidades que você precisa ter e apresentar que são diferentes dos processos do Brasil? Então, o processo deles acho que eu posso dividir em 3 habilidades. A habilidade acadêmica, que são as notas, como você já falou, que eu considero sua carta de apresentação. É a primeira coisa que eles olham dentro do seu currículo e é o que vai definir se eles vão lhe olhar com bons olhos ou se eles vão lhe olhar com uma perspectiva de um aluno que não está lá no topo dos rankings. Depois tem a parte das ações sociais, que eles levam muito a sério. Inclusive, instituições de ensino americanas têm o voluntariado como parte da sua carga horária. É uma coisa que tem muito potencial de ser implementado aqui no Brasil e que precisa ser mais valorizado e que eles dão o devido valor. E também o terceiro critério é o critério dos seus interesses pessoais, porque eles não estão buscando indivíduos que sejam robôs, que estejam sempre lá de cabeça baixa estudando, focados apenas em notas. Eles estão buscando seres humanos que são capazes de pensar criticamente, trabalhar em ações sociais e, ao mesmo tempo, ter uma proficiência muito grande nas áreas acadêmicas, que vai possibilitar com que eles com que esses indivíduos tenham sucesso no ramo que eles vão seguir, na carreira que eles vão seguir, trazendo melhorias, não só para o país deles, como também para o mundo. Isso é muito interessante, essas conexões, né? E é por isso que a gente olha para vocês e aposta numa geração que é diferente, que tem oportunidades diferentes, apesar das desigualdades, né? Apesar das exclusões, né? Mas assim, a gente sente que tem uma potência nisso, em termos globais mesmo. Antes de falar onde que você
dessas 8 universidades internacionais, qual que você escolheu, afinal de contas, né? E por quê? Eu queria saber o seguinte, foi importante você ter a assessoria de uma empresa que foi a de fora para dentro, né? Daqui para fora. Daqui para fora. Toda vez eu me confundo esse nome. Não me confundo mesmo. É daqui para fora. Daqui pra fora. São instituições e empresas que se especializaram em fazer assessoria para quem quer aplicar em nível acadêmico dessas grandes universidades, né, fora do Brasil. Sim. Como foi trabalhar com uma empresa como essa? Faz sentido? É um custo-benefício, porque elas não são baratas, né? Então, assim, elas acompanham desde o princípio, ela tem vários modelos de acompanhamento, né? O que você optou? O que facilitou? Como foi para você? Dá para fazer sem elas? Ou com elas é melhor? A gente quer saber tudo. Entendi. A Daqui para Fora foi a empresa que me prestou serviço de consultoria e, para mim, eles foram essenciais porque eu não tinha muito conhecimento do processo. Eu não tinha, não é o normal a fazer um processo de aplicação para o exterior, sendo um estudante aqui no Brasil. Teresina, que não é um grande centro dentro do Brasil, também é menos comum ainda. Então, o que eles me deram foi principalmente informação e ajuda com os processos burocráticos, me ensinaram aquilo que era diferente no processo e me possibilitaram, dentro das minhas competências, porque a metodologia deles de trabalho é de preparar o estudante para a vida no exterior, não de fazer tudo para o estudante. Então, tem muita autonomia também, me deram muita autonomia. Então, para mim, eu considero como uma parte importante, mas não essencial. É possível, sim, fazer sim uma consultoria esse processo, mas é preciso buscar a informação, sim. Ir atrás dos processos, não só de aplicação, com todos os textos que você tem que enviar, todos os documentos, as cartas de recomendação, você tem que buscar com seus professores. Os testes de proficiência. Os testes de proficiência, inglês, de inglês que eu fiz o TOEFL, mas também tem o IELTS. Você fez o TOEFL, né? Fiz o TOEFL, exatamente. E como se fosse o Enem deles, que é o SAT ou o ACT, são duas provas concorrentes, concorrentes no sentido de duas provas diferentes que servem ao mesmo propósito. Então, o que a consultoria me deu foi informação e ampliou os meus horizontes numa situação em que eu estava com uma visão muito restrita àquilo que muitas vezes a gente vê na mídia, que são as grandes universidades, e aquilo que a gente tem de informação que vê nas redes sociais. Eles me abriram os olhos para universidades que eu não conhecia e que eu descobri que eram possibilidades reais para mim, dentro dos meus interesses, de buscar estudo lá. Que era o que você queria e Sim. que era possível sim, e tipo, acho que você se olhava assim no espelho e dizia, por que não? Por que não, exatamente. Agora, por que qual universidade que você escolheu, afinal de contas, essas 8 fora do Brasil que eu citei? Eu optei por cursar Engenharia Mecânica na Universidade de Toronto. Por quê? Por que o Canadá? O Canadá, ao contrário dos Estados Unidos, as leis de imigração são muito mais fáceis, são muito mais simples, um processo muito menos trabalhoso do que nos Estados Unidos. É um país, eu considero, talvez até mais diverso do que os Estados Unidos. Também gostei muito do Canadá, da Universidade de Toronto especificamente. Porque você já conhecia o Canadá? Já conheci o Canadá. Tenho o prazer de ter uma irmã que mora lá. Isso contou? Contou, mas não foi determinante. Sim. Porque eu sabia que onde quer que eu escolhesse, eu teria o apoio, não só da minha família, não só da consultoria, mas também da universidade. Porque eu busquei também nas universidades instituições que me dessem o apoio não só acadêmico, como também pessoal, o apoio humano. As instituições lá fora levam muito a sério a saúde dos seus estudantes, não só mental como física também. E isso, para mim, a Universidade de Toronto se destacou na minha Não, o Canadá concepção. é incrível. Não é à toa que ele está em todos os rankings importantes
na área de educação, na área de qualidade de vida. Um país muito democrático também. De democracia, de ética, né? Quer Sim. dizer, é muito interessante. E o que você vai fazer dentro de engenharia mecânica? Porque tem várias linhas para serem seguidas, né? Eu sei que é cedo, eu sei que você só tem 17 anos, eu sei que você escolheu tem só uma semana, mas eu acho que para ter escolhido você deve ter pensado, porque você pode ser um engenheiro, mas você pode ir para a pesquisa. Hoje são muitas as possibilidades, né? O que você pensa que vai fazer? Porque eu acho que também você se dá o direito de mudar de ideia uma vez começando a fazer. Certeza. Mas, a princípio, qual é a tua ideia? A minha ideia dentro da engenharia mecânica é trabalhar com biomedicina. A engenharia mecânica se conecta muito à medicina no sentido de desenvolvimento de equipamentos para cirurgias, estudos dos processos biológicos. O coração, ele pode muito bem ser estudado dentro dos princípios mecânicos para que nós possamos entender melhor o seu funcionamento e assim desenvolver novos métodos e novos equipamentos, novas máquinas que são capazes de fazer cirurgias mais precisas. E mesmo fora do ramo da medicina, eu sou muito interessado no automobilismo. É um interesse pessoal. Quando eu era criança, eu sonhava em ser piloto de Fórmula 1. Depois, esse sonho evoluiu para engenheiro de Fórmula 1. E é um mundo que, dentro da engenharia mecânica, eu posso explorar muito bem. Eu acho que quando você fala da biomedicina, né, e tudo, acho que o Dr. Paulo sorri, né? Opa, ele não vai ser o médico, mas ele vai ser um aliado. E, inclusive, muito interessante, né? Porque no Brasil, a gente tem... Quando eu penso você voltado para a pesquisa, eu penso também que a gente já enfrenta uma fuga de cérebros no Brasil e alguns heróis que voltam com ou sem suporte financeiro, ou com ou sem aporte de recursos na área da ciência, que a gente é muito frágil nisso, a gente praticamente não tem, mas que voltam para fazer grandes parcerias, montarem empresas, trabalharem em colaboração e colaborarem com o país. Eu imagino que você, sendo filho de um médico de renome, né, como é o caso do Dr. Davi Cortelazzi, da família, você certamente vai ser uma continuidade de uma outra geração, talvez com outras entregas e escalas, né? Sim, como eu já falei, o lado humano da coisa é muito bem explorado e considerado lá nas universidades do exterior. E um dos critérios, não um critério, mas uma das coisas que as universidades do exterior buscam são pessoas interessadas em produzir mudança. E um dos textos que eu tive que enviar para a Universidade de Toronto, assim como para algumas outras universidades, era um texto sobre o que eu faria uma vez que eu tivesse o conhecimento que eu adquirisse com eles lá. E o que você fará? E o que eu farei, o que eu tenho interesse de fazer, é de não manter esse conhecimento só para mim. Poder compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, não só no exterior, lá onde eu estiver, no Canadá, ou qualquer que seja o lugar que eu me estabeleça, o que vai atuar, né? Porque Sim. Hoje dá para você estar no lugar e você fazer Exatamente. Atuações em vários lugares do mundo, né? Mas eu também quero trazer isso de volta para o Brasil. O conhecimento que eu adquiri lá, eu quero trazer de volta, porque no fundo isso é que é o processo da busca pelo conhecimento, da busca por uma formação no exterior, do desenvolvimento de novos conhecimentos, como eu tenho interesse na pesquisa. É ter com isso, com essa produção, a sua aplicação desse conhecimento no mundo inteiro, para o benefício de diversas pessoas. Sim, sim. E eu quero que isso seja parte também na cidade onde eu nasci, no país onde eu nasci. E eu acho que faz total sentido, pela geração a qual você pertence, pelo momento que a gente vive hoje, né? Uma transformação gigante, acelerada em todas as áreas, e eu acho que o teu foco de inclusão de lugares, inclusão de áreas, inclusão de pessoas e principalmente do humano, porque o futuro é humano, né? Quer dizer, às vezes parece uma frase fácil, né? Defina futuro e defina humano. Mas, assim, as habilidades humanas a serviço da ciência, do trabalho, das relações, elas vão ser
adoradas, disputadas pelas empresas, né? Porque eu acho que, naturalmente, as tecnologias, elas que são feitas pelos seres humanos, elas vão nos dar autonomia, a nossa esperança, para os que acessam, porque tem muita exclusão digital, de nos dar autonomia de atuarmos em outras áreas, né? E usar a tecnologia a serviço da vida, Sim. né? Porque eu acho que é um propósito, entendeu? Eu acho incrível de falar com você. Primeiro que você é muito tranquilo. Segundo, eu vi você na escola falando com os professores te cumprimentando, os teus amigos, né? Então, assim, você é uma inspiração e você é tipo a pessoa que a gente olha e diz, é normal, entendeu? A gente olha para você porque, assim, você não tem... Você fez tudo com muita naturalidade, não é que eu achasse que você fosse anormal, mas assim, você teve um processo que foi natural dentro da tua formação, de apoio da tua família, da escola, e você tem muita tranquilidade, assim, muito equilíbrio, né? Acho que talvez você tenha tido um tempo, eu não sei se você trabalha com isso, mas muito autoconhecimento, só que você é um garoto de 17 anos, eu fico imaginando como você trabalha com isso hoje. Essa parte do autoconhecimento, eu já falei das redações que a gente tem que enviar das universidades. Pode até ir mostrando as fotos dele aí, por favor, produção, que a gente pegou. Dele desde criança, ele nas Olimpíadas, ele nas medalhas, ele com os amigos, né? Vai mostrando aí, você pode ir falando. Esse processo de autoconhecimento, ele é muito importante nas universidades. Os textos que elas nos fazem escrever para enviar para elas, para que sejam considerados na aplicação, são textos de autoconhecimento sobre a sua participação na comunidade, sobre o que você entende como si mesmo, o que você entende como seus interesses. Quem é você? Quem é você? Como o que você está descreve. fazendo pelo mundo? É uma imersão, não é, Paulo? É uma imersão, é um processo que eu tive muita sorte, fui muito abençoado de ter tido apoio para começar esse processo cedo, mas que também não... tive de ter muita dedicação para seguir nesse caminho sem desvirtuar, sem buscar o caminho mais fácil. Porque teve coisa que não deu certo também, Teve coisa que não deu certo. Tipo e o aí quê? você Só para eu dizer assim, olha, gente, dá errado também algumas coisas. Muitas Olimpíadas que eu participei não obtive êxito, não consegui medalhas, não consegui o resultado que eu queria. Vestibulares aqui no Brasil, participei de vestibulares como o IME ou o ITA, que para quem pensa em engenharia é um caminho natural, né? É um caminho natural no Brasil. Não tive sucesso nas minhas tentativas no primeiro e segundo ano. Não tive sucesso em aplicações de universidades, eu fui rejeitado em algumas e mesmo tendo dado tudo de mim, mas isso faz parte do processo. Eu acho que você olha e diz assim, é isso que eu fico impressionada com você. E tudo bem. Tudo bem, é preciso entender que vão existir dificuldades, vão existir obstáculos. E você não pode por impulso desenvolver travas que vão fazer você pensar, puxa, não vou conseguir, não é para mim isso aqui, eu vou por esse outro caminho que não é o que eu quero, não é muito bem o que eu estou buscando, mas talvez tenha menos dificuldades, menos obstáculos. Não é para se pensar assim, A metodologia que é o que chama a atenção da escola hoje foi a metodologia própria que você desenvolveu de estudo, pegando o que você aprendeu, o que você queria, o que deu certo e o que deu errado. Sim. E aí eu acho que tem as habilidades que são essas soft skills, que eu acho que a geração de vocês tem essa facilidade de desenvolver, porque muitas são natas do ser humano, né? Mas a gente não as desenvolve. A criatividade, a inovação, a capacidade de resolver problemas e cenários complexos, né? A empatia, né? A solidariedade, né? Acho assim, você é uma pessoa que na escola é tido muito como uma pessoa solidária, uma pessoa generosa, então, uma pessoa que é amigo, que é parceiro, que é brother, entendeu? É muito interessante isso. E essa metodologia chama a atenção da escola porque... Por que eu resolvi fazer essa entrevista com o Paulo Maia Cortelazzi? Primeiro, para mostrar a excelência do resultado dele, embora ele mencione com muita humildade que é próprio dessa geração e dele em especial, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 universidades fora do Brasil. Essas universidades não são fáceis.
se ele não tivesse a condição financeira, se ele não ele teria ido atrás, está claro isso, e eu conversei com os professores, ele disse, ele seria um bolsista, porque ele tinha um plano, e ele rodou o plano dele, ele não desistiu das coisas dele. E universidades importantes do Brasil, que a gente elencou 4, a gente elencou só aquelas da engenharia do interesse dele. O que ele prototipou, o que ele fez por teste no 2º ano, não sei o quê, porque ele foi fazendo, gente. Ele treinou bastante. Treinei. É parte da metodologia do Paulo, ele treinou bastante. É mostrar, gente, que estudar fora do Brasil não é um sonho inalcançável, né? Quer dizer, é possível se você tem um plano. Lembra da frase do Henry Ford que a gente falou? Né? Da diferença entre os que desistem e os que fracassam? Então, assim, você precisa ter um plano de voo, sabe? Por isso que é tão importante a questão do equilíbrio. Eu sei que são muitas coisas para equilibrar. Casa, família, idade, namoro, distrações, estudo. Tem uma hora que até você nem dá conta, mas tudo bem. Você tem que dizer tudo bem e não tornar isso uma pedra no meio do caminho para você se afastar daquele plano. Então, eu quis trazer você aqui para dividir a tua história, porque eu, de verdade, eu sou tua fã, assim, eu acho muito bacana o jeito que você construiu. E com 17 anos, quem você é? Você é muito maduro. Muito maduro. E deve ter a dor e a delícia de ser maduro aos 17 anos. Sim. Mas foi Não digo que eu não amadureci de uma hora para outra e também não deixei de aproveitar tudo aquilo que eu podia na minha infância, tanto que teve coisa que você não conseguiu, né? Porque você optou por outras coisas, porque não deu certo, porque talvez você não se dedicou tanto, entendeu? Você viveu, você vive, Paulo, entendeu? Acho que é a grande lição, por isso que eu fiquei muito feliz de ter encontrado o Paulo e ter conhecido o Paulo, porque assim, ele viveu, ele vive, assim. A gente precisa ter em mente a questão da importância da saúde mental, investir em autoconhecimento, no equilíbrio, nos filtros. E a gente tem uma geração de alunos na escola pública, na escola privada, e você que nos vê em outro estado, né? Você até que nos vê fora. Então, assim, é possível. Eu entrevistei o Lucas Mudo, o aplicador da Universidade Minerva, que é a principal universidade de inovação no mundo, que é do Mato Grosso, eu comentei com você, e no final da entrevista ele falou assim, gente, e outra coisa, se não der certo numa universidade fora do Brasil, faz no Brasil. Quem vai fazer a tua jornada é você, Exatamente. É a sua dedicação, você vai descobrir. Não pensa que uau, é incrível de ir, é uma experiência diferente por todos os motivos, você sabe disso, você que nos vê, internauta, telespectador. Mas assim, não é preciso ser só lá fora. E eu estou diante de um garoto, né, de um estudante, que se tivesse ficado aqui também, ele ia ter um plano para ficar aqui, Com entendeu? certeza. Então, é por isso que eu quis trazer, porque eu acho que para você é tranquilo, entendeu? E isso é muito importante que você falou, que existem diversos caminhos e existem diversas possibilidades. Você falou, não é um sonho inalcançável, muito pelo contrário. Tendo a dedicação correta, buscando a informação, eu dou graças a Deus que eu tive o apoio que facilitou muito a minha jornada. Mas também tem a parte da dedicação que eu dou graças a Deus que eu tive. Mas mesmo se você não tiver o apoio que eu tive, se você tem um sonho, você tem que e você mesmo correr que atrás, demore um pouco mais e que o caminho seja diferente. Mesmo que o caminho seja diferente, com muita dedicação você alcança. Seja no Brasil, seja fora do Brasil. É um país com muito potencial, com muitas mentes brilhantes muitas oportunidades. E muitas oportunidades. Gente, muitas oportunidades. Eu sempre digo, nas palestras que eu faço em escolas, que o mundo, ele não se divide entre ricos e pobres. Esse também é um indicador. Mas entre quem se estuda e se dedica e entre quem não estuda e quem não se dedica. Porque a gente vê várias histórias em relação a isso. E, de repente, claro, a gente vê um conjunto de indicadores positivos numa jornada, né? Mas assim, acontece, como tem também das dificuldades. Então, Paulo, queria super te agradecer. Obrigada pelo teu tempo. Quando que você vai para o Canadá? No meio do ano, as aulas começarão em setembro. Em setembro. A gente vai ficar de olho em você. Quando tiver sempre novidades, não deixa de falar com a gente. De jeito A nenhum, gente sempre quer falarei. acompanhar, torcer por você. Obrigada por dividir a tua história, por ser tão tranquilo, tão honesto e fazer uma entrega tão, sabe,
verdadeira, sabe? E de ter construído uma história tão bacana que está só começando, né? Eu fico pensando daqui a 20 anos, fazendo uma entrevista com você. Porque é muito tempo pesquisa, viu? Você não vai parar de pesquisar nunca. O curso são o que lá fora de engenharia mecânica? São 4 anos. 4. É ao mesmo tempo do Brasil? O Brasil são, acredito que algumas universidades 4, mas a maioria 5 anos. A maioria 5 anos. Mas aí depois tem as outras coisas que vai fazendo Tem outras coisas. Do pós-graduação, né? Pós-graduação. Muitos estudantes do exterior buscam estágios e isso acaba atrasando por 1 ano a sua graduação. Atrasa uma coisa e ganha noutra, atrasa né? uma coisa. Não é um atraso, né? Mas é um investimento que se faz no seu tempo. Sim. Então depende da jornada acadêmica. Depende, né? da jornada. Bom, que seja fluido, que seja bom, né? E que Deus te abençoe também, que seja incrível para você. E parabéns, viu? Doutor Davi e Virgínia, parabéns pelo filho de vocês. Eu tenho certeza que tem muito de vocês, da percepção, do jeito de educar, do jeito de conduzir, do jeito de corrigir, do jeito de alertar, né? Somos pais, a gente sabe, né? A importância de ser isso, e eu tenho certeza que foi, de fato, um grande apoio.